Olá, boa tarde aos participantes do primeiro colóquio Educação Musical em Debate. Esse é um evento promovido pelos professores de estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura em Música da UEPG, com apoio do Colegiado de Música e da Pró-Reitoria de Extensão em Assuntos Culturais da Universidade. Estão sendo realizados encontros desde o dia 2 de setembro e a previsão de encerramento é no dia 16 de dezembro desse ano. Quem tiver interesse poderá assistir aos encontros anteriores no YouTube, no canal do Projeto Universidade Escola. As inscrições para o evento são gratuitas e estarão disponíveis até o dia 16 de dezembro, quando ocorrerá a nossa última conversa. Uma vez realizada a inscrição, ela será válida até o fim do evento, e os links de acesso às reuniões serão enviados por e-mail alguns minutos antes do início do encontro programado. Os nossos convidados nesse evento são da área da educação e da educação musical, e suas abordagens envolverão ainda temas como a Base Nacional Comum Curricular, as políticas educacionais e o ensino de música, o ensino de música na educação básica e em diferentes contextos, processos de ensino e aprendizagem em música, a relevância da educação musical na atualidade e a música na formação humana. Cada um dos encontros gerará uma certificação de 2 horas, e para os participantes de todos os encontros, a certificação será de 20 horas. O cômputo da frequência será válido apenas para os participantes que assistirem ao evento em tempo real. Hoje, a frequência dos participantes será computada pela professora Georgiana Vendrame, para quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Regis. Prazer tê-lo conosco. Então, nessa semana, a gente segue com as mesmas regras e combinados das outras semanas, né? A gente vai reservar o espaço do chat apenas para o registro de presença e a inscrição ou a escrita da questão, pergunta, observação que você tiver para compartilhar com os colegas e com o professor, tá? Espero que tenhamos uma boa tarde a todos. Joia. A liberação da entrada na sala de reunião está sendo realizada pelo professor Tiago Xavier. Hoje, o nosso convidado, cujo título de fala é Gestão Democrática e Participativa na Educação Básica, Limites e Possibilidades de Efetivação no Contexto Brasileiro, é o professor Regis Clemente da Costa. O professor Regis é doutor em Educação pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG, mestre em Educação pela UEPG também, graduado em Pedagogia, graduado em Filosofia, licenciatura. É professor de Filosofia na Rede Estadual de Educação do Estado do Paraná, onde atua com estudantes do ensino médio regular e com a educação de jovens e adultos. É professor colaborador na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no curso de Pedagogia, e demais licenciaturas, cujo foco, obviamente, então, é a formação de professores. Estuda e pesquisa os seguintes temas: ensino de filosofia, formação de professoras e professores, políticas educacionais, história da educação, história intelectual. Então, é com muita alegria que a gente recebe o professor Regis na tarde de hoje. Seja bem-vindo, professor, para fazer a sua fala. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Agradeço o convite para estar aqui com vocês discutindo essas questões. Eu preparei um material ali específico, né, sobre a discussão, uma fundamentação legal, filosófica, histórica, sociológica, para discutir gestão democrática e participativa na educação básica, limites e possibilidades para se efetivar no contexto brasileiro. E não tem como a gente começar falando isso e não enxergar o que acontece bem na nossa frente, né? Que é um apelo diário pela militarização da sociedade, pela militarização da educação,
E aí, quando eu ouço alguém ler meu currículo, eu sinceramente me pergunto para que serve tudo isso que eu estudei, né? Para qual sociedade meu conhecimento está direcionado? E, sinceramente, que eu tenho tido muitas dúvidas sobre a relevância de tudo isso. Até quando a Regina pediu o currículo, eu falei, Regina, me apresenta como professor lá. Eu me sinto mais contemplado de dizer que eu sou professor, porque parece que para mim é uma ofensa eu ouvir que eu ralei muito, né, corri muito atrás de tanto estudo, não pelo diploma, porque isso aí não quer dizer nada, mas pelo conhecimento, pelo estudo, e parece que nós estamos num tempo que tudo isso não vale nada, né, é desprezível, e estou dizendo isso para começar a falar daquilo que eu pensei, fui convidado e solicitado aí, né, para contribuir, porque se nós não pensarmos nessas questões, nós, em muito pouco tempo, seremos vozes no deserto. Ninguém vai nos ouvir mais. E vocês são de uma área, além de formação de professores, obviamente, mas a área das artes está no mesmo pacote da área das humanas quando nós falamos dos ataques. Os momentos da história em que a arte foi atacada são os momentos em que as humanidades foram atacadas. Isso falando de um período moderno, né? Dos últimos séculos. Então, ou nós tomamos consciência disso, ou então, daqui a pouco, o que nós estudamos, pesquisando, talvez não sirva para mais nada. E nós não podemos deixar passar. Eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar para começar é isso, né, para que a nossa discussão caminhe dentro de uma coerência com aquilo que eu estudo, pesquiso, e que eu busco sempre entender a relevância social. Eu, como professor, tenho um compromisso ético, histórico, e eu não posso me furtar de reforçar isso. Então, vocês estão ouvindo hoje um professor que pensa nessa perspectiva. E sempre é bom também a gente colocar as cartas na mesa, né, para que as pessoas saibam de onde a gente fala. E eu falo a partir desse contexto que eu aponto para vocês. Trago, novamente, fundamentação legal, não parto de concepção de crença, nem de opinião, e trago concepções de autores que fundamentam essa discussão na educação brasileira, e autores de relevância também no meio acadêmico, né? Por mais que também no meio acadêmico, ainda hoje, a gente tenha passado aí por situações um tanto quanto contraditórias. Mas aí, na medida que a gente for apresentando, a discussão vai sendo realizada, fique à vontade para as intervenções, até nós ficamos na dúvida se faria primeiro uma apresentação, depois a gente abria, mas eu acho que isso aí é tranquilo. Tendo alguma questão a ser levantada, contribuição, a gente vai dialogando, né? Eu acho que é isso que também vai fortalecer o nosso trabalho enquanto professores, enquanto vocês, eu não sei se todos, né, que atuam nos cursos de artes têm também como intenção atuar como professor, mas o fato é que nós estamos nesse ambiente e é algo que faz muito significativa, né, essa atuação. Eu só vou colocar aqui para a projeção, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Ok, vocês conseguem visualizar, por gentileza? Ok. Muito bem, então. Aí está o título, né, da nossa conversa de hoje, a gestão democrática e participativa na educação básica, limites e possibilidades de efetivação no contexto brasileiro. Muito bem. No meio de tanta coisa para a gente falar sobre gestão democrática, eu pensei em trazer uma citação aí do Paulo Freire para ilustrar esse nosso início de conversa. É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e multiplicador de certos gostos democráticos, como o de ouvir os outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria,
a que não falte, contudo, o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. A partir de uma citação dessa, a gente começa a entender por que, no contexto atual, Paulo Freire é tão atacado, né? O ataque a Paulo Freire tem contexto, tem história, tem razão. Uma delas é essa, né? A defesa, entre tantas coisas, né, na educação que ele defende, a defesa de um processo democrático. O objetivo, então, da nossa conversa é compreender a gestão democrática e participativa na educação básica, os limites e possibilidades da efetivação no contexto brasileiro, permeado pelas conquistas sociais e democráticas da década de 1980, que é o período que compreende ali o final da ditadura militar e o início desse processo de redemocratização que é coroado, digamos assim, né, com a Constituição de 88. E sob a influência das políticas neoliberais na lógica do mercado nos tempos atuais. E aqui é onde passa, né, alguns apontamentos que eu vou trazer na sequência, que nós vivemos um completo dilema, porque na década de 80, a efervescência desses movimentos de luta por democracia na ditadura chegou a um avanço significativo do ponto de vista da cidadania, e a educação está nesse pacote de avanços, e que tudo isso se consolidou lá na Constituição. Tanto que nós temos uma expressão significativa para nos referirmos à Constituição, que é Constituição Cidadã. Isso tem motivo, né? E é muito importante resgatar isso. Porém, já em 89, inicia-se um movimento em nível mundial de ações de políticas neoliberais, de encaminhamentos, e isso acaba, né, do consenso de Washington, isso acaba vindo para o Brasil, já no governo Collor. Aí tudo aquilo que foi conquista cidadã legal, né, legalmente falando na Constituição, já começa a ir por água abaixo a partir da adoção de políticas neoliberais a partir do governo Collor, depois com sequência com Itamar Franco, depois Fernando Henrique Cardoso. Depois teve um período de que isso ficou mais suave, mas essas políticas neoliberais continuaram, que é o contexto dos governos Lula e Dilma, e volta a se intensificar depois do governo Temer. Então, é um pouquinho desse contexto para a gente entender que a educação, a gestão democrática, a democracia, ela está em constante tensão, em constante ataque. O que agrava um pouco essa situação são as ações de militarização. Desculpe, o telefone está... Eu tinha silenciado, só um pouquinho. Eu tinha silenciado aqui e ele não silenciou. Bom, desculpe. Continuando. Esses ataques à democracia e gestão democrática, eles já acontecem em tempos de neoliberalismo. Com a adoção dessas políticas ou projetos de governo numa perspectiva de militarização, esse ataque se agrava um pouco mais. E é isso, então, que vai delinear aqui a nossa conversa, né? Os tópicos: democracia, gestão democrática participativa, educação e gestão democrática, neoliberalismo, reforma empresarial, democracia e participação popular, militarização da sociedade e da educação. Aqui alguns autores que nós utilizamos para as nossas discussões, fundamentações, né, para também mostrar que, e a cada dia mais, parece que é uma exigência que nós temos, de mostrar que nós não partimos de opinião. Educação para nós é estudo, educação para nós é pesquisa, educação para nós é chão de escola, educação para nós é processo de construção. Então, defender gestão democrática, defender democracia, defender processo de transformação, nessa perspectiva, não se pauta por opinião, por achismo, mas por discussão teórica, histórica, de acúmulos e contribuições de longa data e de importantes autores ao longo da nossa história da educação no Brasil e também de autores de outros países, né, que contribuem nessa mesma linha. Ok. Aqui eu trouxe alguns recortes de jornais, né, de notícias online,
para mostrar um pouquinho desse contexto. Então, tem alguns recortes aí. Ratinho Júnior autoriza convênio da Fundação Lehman com o governo do Paraná. Fundação Lehman, ela foi criada pelo Jorge Paulo Lehman, que é dono da Ambev, um dos homens mais ricos do Brasil, que recentemente, né, a gente observa os dados aí, está nesse patamar dos bilionários brasileiros. MP pede a suspensão de contratação de OS é a sigla de Organizações Sociais, para administrar escolas em Goiás. Escola sem partido volta ao Congresso, mas agora pior. Damares, educação domiciliar permite a pais ensinar mais conteúdos que a escola. Tá vendo? Porque às vezes eu me pergunto para que servem meus diplomas. MEC finaliza a proposta de ampliação das escolas cívico-militares no país. ANPAI defende o Estado democrático de direito, o respeito à Constituição Federal Brasileira e a garantia de políticas públicas para a educação. Nota ANPED, compromisso com a educação e participação democrática. Aqui para a gente ver um pouquinho do cenário, né, que envolve, que impacta a educação de maneira muito direta. E aqui uma, que a notícia, inclusive, do dia 21 de setembro de 2020, que nesse exato momento está em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná a aprovação de uma lei da militarização das escolas no Estado. E o governo do Paraná prevê militarizar 200 escolas públicas. E junto com esse pacote, e aqui eu preciso contextualizar para depois a gente seguir na discussão também, o próprio governador do Estado mandou a alteração de uma outra lei, que é a lei que organiza a eleição de diretores nas escolas. E eleição de diretores não é gosto, não é para bonito, não é assim, o governo é bonzinho e faz eleição. Não, isso é previsto na legislação, tanto na LDB, quanto no Plano Nacional de Educação de 2014. É uma exigência legal. E essa alteração da lei é justamente para poder acomodar a gestão militar das escolas. Porque uma escola militar não vai passar por um processo de eleição, porque pode ser que o diretor eleito não seja o militar, seja o civil. Então, como que a gestão militar vai ser efetivada? Também trouxe esse recorte, porque é algo super atual, desse exato momento, a discussão, ontem foi votada uma etapa, que foi a constitucionalidade da lei, os movimentos estão se mobilizando para tentar barrar, mas não se trata de uma ação tão simples, né? Porque existe um apelo de militarização da sociedade. Ok, de introdução a isso, vamos à sequência aí com as problematizações. Se nós estamos com esse contexto rápido, né, um cenário rápido aí da conjuntura brasileira, educacional, política, que educação nós queremos? Que escola queremos? Qual projeto de educação nós temos na atualidade? Como falar em gestão democrática e participativa da educação básica nesse contexto? Qual o papel da formação de professores e professoras na construção da gestão democrática da educação básica? E aqui a gente podia ser até mais direto, né? Qual o papel da formação de professores de artes, de música, professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia, de pedagogas, de pedagogos, na construção da gestão democrática da educação básica? Muito bem. Esse primeiro momento da nossa conversa vai ficar um pouco mais relacionado às questões do impacto, né, das ações neoliberais, e aí tem algumas charges, né, que nos ajudam a pensar um pouco disso, e, consequentemente, como eu já apontei lá no início, né, essas ações neoliberais que são esses ataques que são intensificados com a gestão militarizada da educação. Até pouco tempo, a gente via que existia uma grande mobilização para barrar um projeto chamado Escola Sem Partido, que era uma lei que tentaram aprovar em vários locais. O STF recentemente declarou a inconstitucionalidade, o Ministério Público Federal, né, que emitiu uma nota,
E algumas ações que entraram no STF foram derrubadas, né? A aprovação da lei foi derrubada. Porém, esse apelo existe, que é uma lista de questões, de conteúdos que não podem ser ensinados na escola. Mas quais conteúdos, né? Se a escola é laica, se a escola tem que cumprir uma legislação, se todo o meu planejamento passa por diretrizes legais, embasadas na Constituição, na LDB, nas diretrizes da disciplina. Então, como nós vamos entender o que cabe e o que não cabe se uma lei desse tipo for aprovada, né? Já que a concepção de doutrinação ela é muito ampla. A oração que é feita numa escola laica pode ser entendida como doutrinação. Afinal de contas, nós estamos no espaço laico. Essa mesma oração, esse culto religioso que é feito no templo religioso, é um direito, é algo previsto na Constituição, da expressão religiosa, e a pessoa vai vivenciá-lo da melhor forma que ele considerar. A escola é um espaço laico, então é muito contraditório tudo isso. Mas nos últimos meses, parece que Escola Sem Partido baixou um pouco, né, a temperatura. O que entrou na pauta foi a militarização. E aí também tem uma charge aí que ilustra um pouquinho disso. Mas vamos para a democracia, né? Chega de falar de coisas ruins, ou de problemas que afligem a concepção de democracia. O Norberto Bobbio, um dos autores muito importantes aí na fundamentação teórica sobre democracia, ele afirma que é preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger, os que deverão decidir, sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para que se realize essa condição, é necessário que aos chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de liberdade, de opinião, de expressão das próprias opiniões, de reunião e de associação. Se nós formos pegar qualquer fundamentação teórica sobre democracia, muita coisa que vai estar lá um dos autores que certamente estarão nessas fundamentações é o Norberto Bobbio, né? E aqui que eu volto a dizer a importância também da gente trabalhar na perspectiva das conquistas históricas da civilização, principalmente da modernidade, para que nós não corramos o risco de cair na barbárie sem resistir. O que o Bobbio está apresentando aqui é conquista da modernidade, é avanço civilizatório, e até isso está em risco, até isso. A barbárie está na pauta. E falando em gestão, então, o que será que é gestão, né? Só para recordar, porque às vezes a gente até já sabe do termo, mas o termo gestão vem do latim e significa levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Gestatio, gestação, o ato pelo qual se traz dentro de si algo novo e diferente, um novo ente. Raiz etimológica em ger, fazer brotar, germinar, fazer nascer. O Carlos Jamil Cury, que é o autor dessa citação, né, dessa fundamentação, é um dos autores que trabalham bastante com gestão democrática. Aqui tem um esqueminha também, a partir da obra do Cury, para a gente entender um pouquinho da gestão democrática a partir da Constituição Federal. Então, tem alguns pontos para serem cumpridos, para que a gente possa considerar que algo está num contexto de gestão democrática. Um deles, transparência e impessoalidade. Formação de professores e autonomia e participação. Representatividade e competência. Liderança e trabalho coletivo. Dentro dessa concepção e dos estudos que o Cury traz, ele vai afirmar também que tudo isso aí está num processo de decisão baseado na participação e na deliberação pública, expressa um anseio de crescimento dos indivíduos como cidadãos e do crescimento da sociedade enquanto sociedade democrática. Para Cury, a gestão democrática como princípio da educação nacional, presença obrigatória em instituições escolares públicas, é a forma dialogal participativa
com que a comunidade educacional se capacita para levar a termo um projeto pedagógico de qualidade e pela qual nascem cidadãos ativos. Cidadãos ativos, participantes da sociedade, como profissionais compromissados. Implica diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução de conflitos. A Marilena Chaui tem uma expressão, quando ela discute democracia, que ela traz, que é bem interessante também para a gente refletir, quando ela trata da questão do conflito. A democracia é o espaço onde os conflitos não são negados, não são sufocados, mas esses conflitos, eles são conduzidos de maneira a se caminhar de forma, no mínimo, consensual, né, dentro de uma perspectiva, inclusive, de democracia liberal. E se esse princípio básico que a burguesia, que a sociedade liberal, que a teoria liberal trouxe, né, que os teóricos do liberalismo trouxeram, se nem isso não for garantido numa sociedade como a nossa, é sinal que nós não vamos conseguir avançar em outras perspectivas, né? E aí um outro esqueminha aqui da gestão democrática, também de autores aí da área da educação, que são de grande relevância, né? Bom, a gestão democrática, então, está no horizonte de uma cidadania no país, de uma nova cidadania, nos sistemas de ensino, nas instituições escolares. Um dos temas mais discutidos entre educadores e representa importante desafio na operacionalização das políticas de educação e no cotidiano da escola. Afirma-se a escola como espaço de construção da democracia. Essa expressão aqui é importante a gente destacar um pouquinho, porque nós vamos encontrá-la em vários autores, em que é praticamente unânime entre esses autores que estudam democracia e gestão democrática, que a democracia que nós queremos para a sociedade, ela também é vivenciada, é experienciada, é construída no processo educativo. É por isso que a legislação prevê, inclusive, que nas escolas o processo seja democrático, até mesmo nas instâncias de representação. É por isso que existe um grêmio estudantil e uma lei para isso. É por isso que existem as legislações que normatizam organização de conselho escolar, organização de conselho de classe, organização de instâncias de administração da escola, a eleição do diretor, a associação de pais. Por que isso? Porque a sociedade, essa organização desse modelo de sociedade, em algum ponto convencionou que isso é importante, em outro ponto foi conquista histórica. Tem muito da democracia que não foi concessão de quem estava no poder. Tem muita coisa na democracia que é luta histórica, é conquista. Do mesmo jeito que luta de trabalhadores resultou em conquistas de direitos trabalhistas, gestão democrática também foi fruto de muita mobilização. E no caso do Brasil, anteriormente, muito da conquista da gestão democrática e da democracia no período mais próximo a nós, é fruto das lutas da ditadura militar, contra a ditadura militar, que caminhava junto. Era a luta pela redemocratização, mas era a luta para construir processos democráticos. Então, isso está junto, né? Aqui é uma citação da LDB, onde está prevista a gestão democrática, que nós também já abordamos, e aqui a Constituição Federal, que também prevê. Então, não é uma questão de gosto, é uma questão de conquista. No caso aqui da Constituição Federal, é conquista, e para digo dessa envergadura estar na Constituição Federal é porque antes dessa garantia no texto da lei tem uma história muito grande, né? Tem muitas pessoas que inclusive perderam vidas para garantir isso, né? Para uma sociedade como a brasileira, né? Que é marcada pelo autoritarismo desde muito tempo. Muito bem. Bom, da LDB eu não vou mencionar detalhadamente aqui, até pela questão do tempo, mas a citação aqui, né, daquilo que define legalmente
né, esses termos da gestão democrática participativa. Então, na LDB 9394, de 1996, isso é previsto no artigo 14. O Plano Nacional, também não vou ler detalhadamente, mas só para mencionar, que é bem importante, o Plano Nacional de Educação, que é o mais recente que nós temos, que está em vigor, né, por mais que muitas metas que estavam previstas não saíram do papel, muito pelo contrário, muitas delas retrocederam. Essa lei, que é de 2014, também previa gestão democrática. Inclusive, nessa meta 19, uma discussão sobre efetivação da gestão democrática em relação àquilo, né, aquilo que deveria ser praticado na gestão da escola. Ok. Aqui um esqueminha também, para a gente apenas visualizar, para contribuir aí na fundamentação. A gestão democrática da escola, um pouco disso eu comentei agora há pouco, né, na forma de organização. Então, o Grêmio Estudantil, a direção e coordenação pedagógica, associação de pais e mestres e professores, né, conselho de classe, conselho escolar. Esse é o princípio básico. Princípio básico. E quem atua, né, por acaso atua ou atuou na educação básica, vai perceber o quanto é desafiante para fazer um processo democrático na escola. Não é algo simples. Um Grêmio estudantil, para funcionar, é um trabalho de organização continuada. O conselho escolar, se ele não estiver bem encaminhado, ele passa a ser um clube, em que as pessoas que vão estar lá vão ser só para representar os interesses do diretor. Se a associação de pais, mestres, funcionários também não estiver numa perspectiva consciente da importância da gestão democrática, nada se avança. Se um conselho de classe não for compreendido, tal qual, né, a construção histórica da importância da educação, do sujeito da educação, ele passa a ser um tribunal. Isso é muito forte, né? Mas vamos em frente. Além das problematizações e fundamentações, mais alguns slides aí em relação à gestão democrática, já com um outro autor muito importante, que é o Dourado. Pensar as políticas e a gestão da educação no Brasil, sobretudo a partir da defesa de um padrão de qualidade socialmente referenciada, nos insere no desafio de pensar a lógica centralizada e autoritária que tem permeado as políticas educacionais para todos os níveis de ensino, particularmente na educação básica. Então, quando a gente percebe ações mais autoritárias nos últimos anos, não quer dizer que elas iniciaram agora. Elas já existem. Qualquer sociólogo sério nesse país vai mostrar essa raiz autoritária do Brasil. E quantas lutas, historicamente, foram sufocadas, dizimadas, desde que os portugueses vieram para essas terras, invadiram essas terras, exploraram essas terras. Existe uma ideia de que esse processo foi tranquilo, harmonioso, que aqui é o paraíso das três raças. Isso é totalmente falacioso. Ao longo de 500 anos, muitas lutas foram travadas para resistir contra a exploração, dominação, porém foram lutas sufocadas, né? Sufocadas de maneira muito dura. Isso também é perspectiva histórica, senão nós não vamos compreender aquilo, né, que impacta a gestão democrática. Bom, aqui tem alguns pontos sobre a questão da gestão democrática, que está fundamentado no professor Paro. Também não vou fazer a leitura, porque são vários, mas é importante deixar mencionado pela importância e a relevância que esse autor tem também para essa discussão, mas que está nesse contexto, né, que a gente já está abordando. Eu pensei em não só trazer fundamentação teórica, mas poder trazer como que isso se configura na prática, né? E aí, para mim, um dos momentos que eu tive a satisfação de participar e estar vivo para presenciar, que foram as ocupações das escolas que aconteceram em 2016, e no caso aqui do estado de São Paulo, elas ocorreram um pouco antes, quando o governo do estado anunciou que ia fazer um remanejamento das escolas, né?
ele ia reorganizar as escolas em ensino fundamental e ensino médio. Então, ia ter um deslocamento muito grande de estudantes que estudavam nas escolas do bairro, que tinham fundamental e médio. Com essa reorganização, aquela referida escola ou só seria de médio ou só de fundamental, e isso ia gerar uma movimentação muito grande, entre outros fatores, né? E os estudantes ocuparam as escolas em São Paulo, foi um movimento gigantesco em São Paulo. E depois, em 2016, com o anúncio da reforma do ensino médio, da PEC, do teto de gastos, iniciou-se um movimento de ocupações de escolas. Aqui no Paraná foi o mais forte desse 2016, em que mais de 1.000 escolas foram ocupadas, né? E aí a gente vê que quando a cidadania, como é complexo estudar o autoritarismo, né? E ao mesmo tempo compreender a democracia e a participação. Quando esses milhares de estudantes ocuparam as escolas, em vez dos segmentos da sociedade enaltecer e dizer que bela participação dos nossos jovens, estão ocupando um lugar que é deles, que é a escola, estão reivindicando o que a Constituição prevê, que é uma educação de qualidade. O que aconteceu? Iniciaram um movimento de desqualificação, um movimento de patrulhamento, de perseguição, de ameaças, inclusive dizendo que esses jovens estavam sendo manipulados. Pense no tamanho da força para manipular ocupação de 1.000 escolas. Que movimento é esse que se deixa manipular, né? E quem é essa força tão poderosa que manipulou 1.000 escolas para serem ocupadas em 2016 e depois não fez mais nada para ocupar mais 500, mais 10.000? Entende como é sério falar em participação? Quando o estudante, o jovem, que é tão discriminado na sociedade, que é taxado que não tem interesse, que não quer saber de nada, quando ele age num movimento tão importante, que era a defesa do ensino médio, né, contra a reforma do ensino médio, na forma que estava sendo feita, em vez de receber um apoio, chamar para o diálogo, chamar para o debate, tá bom, o que vocês querem? Vem cá, vamos participar da construção do novo ensino médio, chamem representações. Não, o que iniciou foi um momento de repressão, inclusive de criminalização. Tem vários estudantes que responderam processo. Tiveram que pagar multa. Foram vários. É aqui que mora, né, uma situação que é complexa e muitas vezes silenciada, até mesmo nas nossas práticas. Muito bem, avancemos. Dourado também destaca que a organização da gestão da escola básica no Brasil está marcada por descontinuidade, centralização, carência de planejamento de longo prazo. Esses fatores, em vez de evidenciar políticas de Estado, evidenciam políticas conjunturais de governos. Entra um governo, o direcionamento é X. Aquele governo perde eleição, na outra gestão, o direcionamento é Y. Muda. Por quê? Porque não se constrói políticas de Estado, mas políticas governamentais. Isso também configura como um desafio, como um limite para a gestão democrática, porque não se tem um projeto de continuidade, um projeto pensado a longo prazo, um projeto de participação, como objetivava a Constituição Federal de 1988. Nós temos um embasamento legal para fazer esse processo. O fato é que não há o interesse político em se fazer o processo. Essa é a grande questão. Anseios da gestão democrática que não se esgotam na esfera escolar. Nós falamos um pouquinho disso ali atrás, é mais para reforçar. Educadores querem ser agentes da formulação da gestão de políticas. Os educadores querem participar dessa questão. Então, por que a gestão democrática? Porque ela é participativa todo o tempo. Ela está associada ao estabelecimento de mecanismos institucionais, à organização de ações que desencadeiam processos de participação. Gestão democrática da escola é apenas um desses espaços de intervenção que se articula a outros, no campo da política sindical, partidária e de outras formas de exercício de cidadania e militância. Aqui também algumas outras expressões aí
nesse sentido, né, de pensar na qualidade, de como que vai se efetivar, então, a gestão democrática nessa perspectiva que nós estamos apontando e que está embasada aí no Dourado, para a gente também poder contextualizar. Falar em gestão democrática e participativa na educação básica implica também compreendermos as relações que se estabelecem no Estado. Também prevê a gestão democrática como importante prerrogativa. Bom, sobre o neoliberalismo, as políticas neoliberais, uma das autoras no Brasil que trabalham muito bem essa perspectiva é a Vera Peroni, e um pouco do apontamento que está aqui sobre as questões neoliberais e educação está embasada nessa autora. Então, entre os fatores ali que ela destaca, a perspectiva do neoliberalismo, que atribui a culpa da crise ao Estado. Então, esse movimento está lá final da década de 70, década de 80, em outros países, né? E ele chega em países em desenvolvimento, os antigamente chamados de países de terceiro mundo, no final da década de 90, a partir do consenso de Washington. E dentre essas perspectivas estão que, uma delas, né, é que os organismos internacionais só iriam ajudar os países em crise se eles resolvessem os gastos públicos que eles tinham. Então, eles teriam que cortar gastos. No argumento do corte de gastos, vem junto algo que não é dito, né, pelos neoliberais, que o Estado também tem que se desfazer daquilo que dá lucro. Então, ele não vai se desfazer só do que dá gasto, ele vai se desfazer do que dá lucro. O foco é o que dá lucro. É só a gente ver por que a estatal Vale do Rio Doce foi privatizada, a preço do lucro que ela dava em um ano, com dinheiro emprestado do BNDES. Qualquer um de nós compraria a Vale do Rio Doce. Qualquer um. Você não precisava ter dinheiro, bastava o BNDES te emprestar. Não me recordo quanto custou, mas digamos, custa 4 bilhões, eu não tenho. Ué, mas tudo bem, nós vamos te emprestar. Está aqui o dinheiro, vai lá e compre a Vale. Mas como é que eu vou pagar? Fique tranquilo, em um ano ela dá lucro. O lucro de um ano pagou o custo da Vale do Rio Doce. Uma das maiores mineradoras do planeta, que era uma estatal altamente lucrativa. Privatização de bancos, isso aqui tudo é década de 90. Privatização de bancos, privatização de outras estatais. O argumento do neoliberalismo é que o Estado se desfaça do que dá prejuízo. Porém, o que é real é que ele se desfaça também daquilo que dá lucro. O que está na pauta hoje para ser vendido? Correios, inclusive foi anunciado semana passada que já está em andamento e tem pessoas interessadas. Eletrobras, todas essas duas, a lista é grande, né, das empresas que estão na mira da privatização, mas estou trazendo as duas porque é o que está no momento. Correios, ano passado, deu lucro de milhões. É uma entidade que chega em todos os cantos desse país, responsável por integração nacional. Não dá prejuízo. Eletrobras dá lucros gigantescos. Ambas estão prestes a serem privatizadas. E aí, qual que é o foco aqui que a Peroni traz? É que o que, na verdade, está em curso é um avanço desse movimento neoliberal a partir dos detentores do grande capital para se apoderar ainda mais das fontes de lucro que existem. E o Estado não pode estar responsável por isso. Aí vai existir a expressão Estado mínimo. Mas é Estado mínimo para quem? Estado mínimo para o pobre. E Estado máximo para os ricos. Isso é muito interessante da gente entender, por quê? Porque não vamos discutir isso aqui, porque não dá tempo, né? Mas só para título aí de curiosidade, se você fizer uma pesquisa rápida em sites de busca aí na internet sobre neoliberalismo na Europa, você vai ver que lá já está no velório, o neoliberalismo já está no velório há bastante tempo. Tem empresas lá que estão sendo estatizadas, o movimento é outro.
porque essa coisa já faliu. Os europeus, em alguns países, já entenderam que o neoliberalismo não funciona. Eles entenderam isso. E aí nós estamos no Brasil num momento em que o neoliberalismo voltou com força total. Na década de 90 ele estava muito forte, deu uma esfriada nas décadas do início dos anos 2000, no início da década de 2010. De repente existe um movimento de reversão de tudo isso. E neoliberalismo não precisa ter bola de cristal. Qualquer pessoa que entenda de economia básica vai saber que o neoliberalismo vai gerar miséria, porque o dinheiro está concentrado. Isso dentro de uma discussão de economia básica, né? O dinheiro circula, se ele circula na base da pirâmide, ele movimenta. Por que que os governos Lula e Dilma tiveram sucesso lá na base da pirâmide? Isso dentro de uma questão básica de economia. Mas o aprofundamento das ações neoliberais, ele também prevê não só a interferência nas questões econômicas do Estado, mas nas questões educacionais, porque educação é entendida como um gasto. E o neoliberalismo não aceita o gasto. Ele quer o corte de gastos. Então, as ações também precisam ser voltadas para a educação, de maneira que a educação se adeque a essas políticas. É por isso que nos últimos anos a educação pública vem sofrendo constantes cortes, e não é só no caso da educação. O que impacta, o que atrapalha o neoliberalismo não é só a questão do investimento, que eles entendem como gasto, mas é também o processo democrático. Então, a gestão neoliberal é a gestão empresarial. A gestão empresarial é o gerente, é o administrador, é a meta. E como que um processo democrático vai considerar meta, gerente, ações hierarquizadas? Não, é processo de construção. Então, o processo democrático também passa a ser um empecilho. A democracia, o neoliberalismo odeia a democracia, porque ele tem que respeitar o resultado do voto. E o resultado do voto pode ser contrário aos interesses neoliberais. É por isso que eles são avessos à democracia. Isso aqui é importante a gente entender. E é importante também por quê? Porque muitos golpes de Estado são financiados por detentores do grande capital. Isso em várias partes do mundo. Várias. A democracia, ela é um processo de construção. E não é possível prever um resultado democrático 100%, não. Então, como que o neoliberalismo vai conviver em uma sociedade em que ele não consegue prever quem vai ser eleito? Porém, para eles tirarem o voto é algo muito escandaloso, né? As ditaduras não funcionaram. Elas deram um impacto muito negativo. Então, já que eles não conseguem cercear o voto, eles passam a agir de maneira estratégica. Ok. Avançando agora. Oi? Me permite uma intervenção? Opa, fica à vontade. É a segunda vez que você trata da questão da democracia e agora, em particular, a questão do voto. Tem um autor que eu estou pesquisando, estou estudando, na verdade, que ele faz uma distinção, o Nicolas Polantzas. Para ele, há uma distinção muito clara entre uma democracia política e uma democracia social. Na democracia política, existe uma igualdade. Não importa a classe social, condição econômica, etnia, orientação sexual, espaço, lugar de moradia, se é urbano, se é rural, não importa. Todo mundo tem o mesmo direito político, que é o direito ao voto. Nesse sentido, aí eu retomo um pouquinho o que você já falou lá na citação do Bobbio, que o Bobbio prevê assim, uma oportunidade, o direito de associação. Nessa democracia política, o voto ele é individualizado. Então, assim, na verdade é uma falácia, né? Porque a gente você usa o termo da democracia, mas a gente sabe que
Na verdade, não é uma oportunidade igual para todos. Diferente, então, da democracia social, que é essa que você está falando, que é de dar condições iguais, reparar desigualdades para as pessoas na maior amplitude possível da vida delas. E o que é enfatizado muito para nós hoje é justamente a democracia política, né? Muito, muito bem colocado, Regina. O conceito, né, de democracia, se a gente for aprofundar especificamente o conceito, ele tem uma amplitude muito grande, né? E dentro dessa concepção, até o processo democrático, ele é fruto de conquistas. Até o processo democrático. Aí, quando a gente pega autores lá do século XVII, século XVIII, é muito comum a análise dessa democracia formal, ou essa democracia política que você fala, e inclusive do apontamento dos limites dessa democracia. Por quê? Porque o início desse processo democrático, o Brasil foi igualzinho, né, o que aconteceu na Europa, no início do processo democrático, quem participava das decisões é quem detinha poder econômico, poder financeiro, proprietário de terra, e com o surgimento da indústria, né, da Revolução Industrial, os proprietários das empresas, das fábricas. Os pobres estavam fora, analfabetos estavam fora, mulheres estavam fora, entende? O avanço até da democracia liberal, que é essa democracia formal, ela é fruto de lutas e conquistas. O voto feminino, olha o tanto que teve, que as mulheres tiveram que lutar. E mais, é importante pontuar, democracia liberal, os direitos, os direitos que existem, né, na legislação de qualquer democracia liberal não é concessão, é conquista. Conquista. Por isso, lá o início da apresentação eu frisei bastante. A Constituição brasileira, ela é fruto de um movimento de conquistas, de enormes mobilizações. Assim como qualquer outra legislação de outros países. As mulheres conquistaram o voto à custa de muito sofrimento, muita luta, muita dor, muita mulher torturada, morta, muita mulher que sofreu para conseguir direito ao voto. Movimento feminista. É direito ao voto, não é concessão. O voto dos negros nos Estados Unidos é algo escandaloso, foi permitido agora na década de 1960. 1960, era proibido o voto, proibido. Então, e os Estados Unidos, contraditoriamente, é tido como uma referência democrática, né? Aí, a discussão aqui é essa mesma, é que a democracia, a perspectiva, também está na perspectiva da democracia social, porque é isso que vai efetivar uma participação concreta das pessoas na tomada de decisões. No entanto, aí são as contradições do próprio sistema capitalista que ficam mais agudizadas no modelo neoliberal. Por quê? Porque a questão econômica não convive de modo tranquilo com a questão democrática, de forma alguma. Né? Então, muito boa a tua observação. E aqui, nesse ponto, nós vamos partir já para um encaminhamento de outra abordagem, né, que é a questão da militarização. E esse autor também, um autor muito importante da Unicamp, professor Freitas, inclusive ele tem um blog, para quem quiser acompanhar, chama Blog do Freitas, e ele sempre está discutindo questões atuais. É uma grande referência aí na área das políticas educacionais no Brasil. E ele escreveu um livro agora, lançou um livro em 2018, e o título desse livro é A Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias. E ele aponta algumas coisas que são muito atuais. Entre essas questões, isso aqui eu trouxe também porque impacta a gestão democrática, né? Dentre outras questões, a terceira via, terceiro setor, terceirização, vouchers, escola charters, homeschooling, militarização, estão num conjunto de ações de privatização, e ainda não há meia privatização ou quase mercado, como sociais-democratas ou desenvolvimentistas tentam defender. Todos esses termos aqui, não sei se são comuns, né, na rotina de quem acompanha aí a nossa discussão,
mas são termos que impactam a terceirização ou a privatização das escolas. Vouchers e escolas charters é muito comum nos Estados Unidos. Homeschooling é uma discussão que a própria ministra Damares já trouxe, inclusive ela atribui que os pais vão ensinar melhor que as escolas, né? Basta olhar agora para 6 meses de ensino remoto que a gente vai ver como que está a experiência. E militarização, que depois de 2019 entrou no texto da lei. Já existe decreto que normatiza a militarização das escolas no Brasil. Então, nós estamos já discutindo questões muito sérias, né? Aqui tem alguns outros apontamentos aí do professor Freitas em relação a esses ataques. Eu trouxe aqui mais para mencionar, né? Mas aqui algo que é muito atual, que ele fala da militarização, e aí eu trouxe, né, que é a questão do decreto presidencial, que é de 2 de janeiro de 2019. Tá? A posse do presidente foi dia 1º de janeiro, no dia 2 ele baixou um decreto normatizando a questão das escolas cívico-militares no Brasil. Quer dizer, o projeto já estava pensado, né? Só esperou o dia para o canetaço. Bom, a partir do exposto, considerando as discussões, buscando relacionar teoria e prática, ou seja, relacionar fundamentação teórica com o contexto atual envolvendo democracia e educação no Brasil, vem algumas perguntas. Como podemos responder às questões iniciais de maneira que possibilite a defesa da escola pública, laica, democrática e de qualidade? Quais os caminhos possíveis para a construção e fortalecimento da democracia no Brasil e da gestão democrática da educação básica? Qual o papel da formação de professores no fortalecimento da democracia e da construção da gestão democrática? Depois, quando terminar, eu vou voltar nessas perguntinhas, né, para a gente abrir aí para uma conversa. Eu estou quase encerrando. E aí, só para finalizar mesmo, a questão da militarização. O processo de militarização que vem impactando as escolas, ele não é exclusivo das escolas. Ele é um movimento de militarização da sociedade. E esse movimento não acontece só no Brasil. É um movimento que está presente em vários países do mundo. E aí, eu trouxe aqui um recorte, né, muito atual do professor Luiz Carlos Freitas, desse blog do Freitas que eu falei para vocês, que é um grande estudioso, e tem um artigo dele da quinta ou sexta-feira da semana passada, sobre militarização, e ele escreveu esse artigo a partir de um relatório dos Estados Unidos, sobre militarização nos Estados Unidos, que já tem alguns anos. Então, observem que muita coisa que está sendo feita no Brasil está espelhada nos Estados Unidos. Mas a questão da militarização dos Estados Unidos, o relatório já aponta que esse negócio está falido. Então, o que está sendo iniciado no Brasil é um projeto falido nos Estados Unidos. E quem faz o relatório são entidades que pesquisam essas questões nos Estados Unidos. Eu trouxe só alguns recortes, né, pela questão aí do tempo também, mas quem tiver interesse, o artigo está no blog, né, chama Blog do Freitas. Ok, então só um destaque aqui. O relatório é denominado Reimaginando a Segurança Escolar, Política Geral do Atual Governo, Movimento Mundial de Populismo Autoritário, Aumento do Autoritarismo dentro das escolas que atendem os mais pobres, Aprisionar a democracia é igual a aprisionar também a escola, ideia conservadora de que falta disciplina para os jovens mais pobres, associada à ideia de que a repressão, da repressão como instrumento de reeducação. Isso tudo está no relatório. Outros recortes do relatório. Enquanto o movimento por justiça racial impõe avaliação da brutalidade policial, os distritos escolares de todo o país, no caso, estão reconsiderando o lugar da polícia nas escolas. Olha só, os Estados Unidos, a partir do relatório, já existem movimentos de reconsiderar o lugar da polícia na escola. Por quê? Porque em anos anteriores se defendeu que a polícia ia resolver esses problemas, né, da escola. O relatório chama atenção para alguns fatos. Entre eles, eu tirei só alguns.
Desde 2018, os estados, né, nos Estados Unidos, alocaram 965 milhões de dólares. Não sei quanto está o dólar hoje, mas deve estar perto de R$ 5. Então, 900 milhões vezes 5, aí imagine quantos bilhões que foram alocados, né, para a questão de gastos com vigilância. Só para vigilância. Em 2019, havia 50 mil oficiais pagos com recursos escolares patrulhando corredores das escolas americanas. E é nas escolas que atendem populações predominantemente de estudantes negros, que é a maior frequência de corredores patrulhados. Militarização das escolas nos Estados Unidos, então, tem um pouco desse recorte aqui. Algumas conclusões. Repito, tirei apenas algumas, são várias, o relatório é grande. Algumas conclusões. Sobre a argumentação da promoção da segurança escolar e policiamento de alunos, alimentou uma linha direta escola-prisão, na qual os policiais criminalizam desproporcionalmente jovens negros, latinos, LGBTQ+, e com necessidades especiais. Aqui a gente poderia colocar assim, né? E as leis que o Brasil conquistou nos últimos anos sobre inclusão? E as leis sobre diversidade? E as leis sobre questões étnico-raciais? E as leis sobre questão indígena na escola? Onde que ficam essas leis que, numa perspectiva de cidadania, né, foram conquistadas diante de situações como essas aqui do relatório lá dos Estados Unidos, né? Em última análise, remover a polícia das escolas é o primeiro passo necessário para começar a reimaginar a segurança escolar. Esses são os dados do relatório. Não é porque nós gostamos ou deixamos de gostar, o que está no relatório é isso. E termino mesmo com esse slide da minha apresentação, no caso, né? Para concluir, mas não esgotando as reflexões, discussões, problematizações e a busca de possíveis caminhos a serem trilhados na construção e na prática da gestão democrática da escola e dos sistemas de ensino, nos reportamos a Maria Beatriz Luce, que é uma grande autora também, que discute questões educacionais, democracia, gestão democrática. Segundo, então, a Maria Beatriz Luce, a democratização da educação é a base de possibilidade da democratização da e na sociedade, pois se trata de democratizar o acesso à escola e à universidade, democratizar o conhecimento em suas mais variadas formas e perspectivas, democratizar a gestão das escolas, das políticas públicas e das instituições de educação, porque sem participação nas decisões, na ação e na avaliação das escolas e universidades, não se exercita a democracia, não se forma para a cidadania. Aqui, então, são as referências aí da nossa discussão. E eu deixa eu só ver se eu consigo... Bom, eu ia projetar aqui o site do professor, mas eu acho que é desnecessário. Aí, caso vocês queiram, né, acompanhar um pouco essa discussão, está lá. E nesses dias saíram várias discussões aí sobre militarização da escola. Eu escrevi um texto, publiquei no jornal Brasil de Fato, está lá também, eu discuto um pouco dessas questões de neoliberalismo e educação. A APP Sindicatos está se mobilizando em relação a isso, sindicatos das universidades, nós temos vários movimentos, né, numa discussão sobre a questão, principalmente desse atual, que é o enfrentamento da questão da militarização das escolas. Só vou tirar a apresentação aqui, só um minutinho. Bom, assim, o que eu tinha para apresentar é isso, e aí eu até acabei falando meio na sequência, ainda sem abrir para as intervenções, mas a gente acaba se empolgando, né? Eu só deixo aí agora aberto, né, para a gente poder dialogar.
E fique à vontade também, né, para colocações, questionamentos, um momento aí para a gente dialogar também, né? Obrigada, Regis. A tua exposição foi muito rica e, infelizmente, bastante realista, né? A gente preferiria descrever uma outra realidade, mas esse distanciamento que a gente observa entre as pesquisas acadêmicas e as políticas públicas é sério e, eu diria, é infeliz também, porque os cientistas no campo da educação, os estudiosos, estão desenvolvendo pesquisas, analisando a realidade, produzindo conhecimento, mas, em certa medida, a apropriação desse conhecimento pelos gestores para o desenvolvimento de políticas públicas é bastante pequena, né? Ou são iniciativas muito pontuais de certos governos municipais ou estaduais que vão se apropriando e assumindo mesmo um comportamento mais progressista, no sentido de dar mais a voz aos sujeitos envolvidos, no caso nosso, a comunidade escolar, e acabam desenvolvendo uma política de movimento contrário. Né? Ao invés de democratizar, assume um certo autoritarismo, né, na educação. Por isso eu digo assim, que é a nossa infelicidade ter que fazer essa análise, porque a gente preferia poder conversar sobre coisas mais, perspectivas futuras, e não ter que voltar a rever coisas pelas quais a gente já pensava que tinha superado. Né? Então, a gente tem uma inscrição aqui. G? Oi. Oi. Travou um pouquinho? Ah, sim. Uhum. Por enquanto, temos as duas inscrições, o professor Tiago e eu na sequência. Professor Tiago, fique à vontade. Isso. Oi, pessoal. Olá a todos e todas novamente. Queria agradecer primeiramente aqui a exposição do professor Regis, muito pertinente, muito esclarecedora acerca da conjuntura que a gente está vivendo, a conjuntura política e a conjuntura educacional. Eu acho que assim contribuiu muito para nós todos, para os nossos alunos, para a gente ter um cenário, ter uma consciência clara do cenário que a gente está enfrentando nesse momento. Então, primeiramente, parabenizar e agradecer, professor Regis, pela exposição. Bem, na semana passada, com a palestra do professor Sérgio, e como nós discutimos também políticas públicas, eu utilizei na minha pergunta o texto clássico lá do Saviani, daquele livro Escola e Democracia. Eu queria utilizar de novo, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo nesse momento, que é aquele 11 teses sobre educação e política, do livro Escola e Democracia. E lá ele faz essa discussão das relações entre educação e política dentro de duas dimensões. Então, novamente, como eu fiz semana passada, acho que a minha pergunta ela tem a ver com os desdobramentos dessas duas dimensões, que é a dimensão interna de relação entre educação e política e a dimensão externa de relação entre educação e política. Na dimensão interna, tem a ver com o que perpassou em diversos momentos a sua exposição, Regis, que é o papel do conhecimento, né? O papel da escola e da socialização do conhecimento, né? Na construção de uma sociedade democrática, né? Na instrumentalização das pessoas, dos indivíduos, dos sujeitos, para a construção dessa sociedade democrática que é uma construção
que não para, né, como você explicou, assim, é um constante processo de construção, constante processo de resistência, né, também. E é interessante a gente ver que os ataques que se sofrem nesse momento, como, por exemplo, Escola Sem Partido, né, o Escola Sem Partido, ele não vai atacar um professor que usa a sala de aula como palanque político. Se você for ver, existe uma sutileza. O Escola Sem Partido, ele vai atacar, por exemplo, ele não quer que a gente ensine que existiu ditadura. Ele não quer que a gente ensine que existiu escravidão. Ele não quer que a gente ensine que existe isso, que existe aquilo. Ou seja, na verdade, isso é muito interessante, porque o Escola Sem Partido, ele não quer atacar o professor que utiliza a sala de aula de palanque, porque professor, ele não faz isso. Professor, ele ensina um conteúdo. Só que os próprios conteúdos escolares não são neutros. Os conteúdos escolares eles têm uma participação na subjetividade, na construção da subjetividade da pessoa e, portanto, na sua participação política. Então, eu queria que você discutisse um pouco dessa relação, assim, qual que é a importância da escola nesse sentido da socialização dos conteúdos escolares. E, então, essa é a pergunta da dimensão interna, né, da educação e a política, né, como que você vê esses ataques? E na dimensão externa, né, por que justamente com uma Escola Sem Partido, existe também uma tentativa de ataque à instituição escolar, como, por exemplo, por que a militarização, né, significa um ataque à instituição escolar nesse sentido, né? Por que existe, qual é a relação desse problema na socialização do conhecimento no caso da militarização? E também, qual o papel desses movimentos, no sentido contrário, qual é o papel dos movimentos como, por exemplo, o dos secundaristas, que você citou em 2016, nessa luta para a superação dessa conjuntura que a gente está vivendo? Bem, é isso. Certo. Bom, parece que tem mais uma inscrição. A gente vai dialogando ou como é que... O que vocês acham? Regis, a próxima inscrição sou eu mesmo. Na verdade, complementa um pouco a pergunta do professor Tiago, né? E complementa também os seus comentários sobre esse relatório dos Estados Unidos de 2018. Né? Então, se você quiser comentar ou responder ao questionamento do Tiago, na sequência, daí eu faço o meu comentário. Ok, então. Bom, obrigado aí, Thiago, pelas considerações. Eu acho que essa discussão, ela contribui também para a gente fortalecer até a nossa prática, né, como professor, que no caso atuamos aí na formação de professores. E no meu caso, que trabalho na educação básica também, a gente está convivendo, né, diariamente com essas questões. Bom, em relação à questão de concepção, questão filosófica, histórica, cultural, o grande ponto é que a educação, você mesmo apontou aí, acho que é mais para a gente só complementar, né, o teu apontamento, ela está carregada por perspectivas ideológicas. A educação tem lado, qualquer sociedade, qualquer grupo político que está no poder, qualquer regime de governo, qualquer ideologia política, ela tem um projeto educacional. Qualquer religião também tem um projeto educacional. A questão que nós precisamos, digamos assim, ampliar a compreensão é modelo de sociedade que nós temos e qual modelo nós queremos construir. Que esse processo educacional vai estar permeado por questões ideológicas sempre? Vai. Numa discussão liberal de conquistas da modernidade, se prevê, a partir também de muita luta, que essas diversidades
de concepções sejam contempladas, desde que elas atendam princípios básicos, como ética, respeito ao ser humano, que ela esteja adequada à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, existem princípios. Adequou a esses princípios, é válido para a sociedade. É por isso que modelo de educação nazista não vai ser aceito para educar. É por isso. Não é porque as pessoas olham para o nazismo, não, é porque dentro de uma proposta ideológica não se encaixa. Então, é proibido, etc, etc. Outro ponto que merece atenção é sobre qual ideologia esses grupos estão falando, porque eles distorcem a compreensão de ideologia como sendo assim, é só o que é de esquerda que é ideológico. A minha exemplo, né? A minha concepção cristã não é ideológica, a minha é porque o país é cristão. Ué, mas a minha pode ser cristã, mas a do outro pode ser ateia. Então, como eu contemplo essa diversidade? E é por isso que no Estado laico, que é uma conquista da civilização moderna, das teorias, de todos os embates, isso é previsto, né? E aí, quando o Saviani faz esses apontamentos, a grande contribuição está nesse sentido, da gente perceber que existem vários projetos. Mas se a gente vai discutir projetos que consideram participação efetiva, aí esses projetos começam a afunilar. Eu acho que aqui está a grande contribuição. Mas que a educação, a prática do professor, a relação ensino-aprendizagem, os livros didáticos são neutros? Não, não são neutros. E sabe também por que não são neutros? Porque os fatos históricos não são neutros. Não existe um fato histórico neutro, né? A violência com que a burguesia derrubou a monarquia na França não é um fato histórico neutro, entendeu? A burguesia não foi lá pedir para eles saírem do castelo. Ela derrubou e cortou a cabeça em praça pública. É isso. E aí tem um fato, vocês são da arte aí, é bem interessante, né? Naquelas ocasiões, rapidamente, só um exemplo aqui, para ver como que é complexo. Naquelas ocasiões das ocupações, numa determinada escola que eu trabalho, tem um aluno que tem um talento artístico, assim, não sei se essa expressão é correta, né? Mas ele tem uma habilidade de pintura, de desenho, e ele queria pintar a imagem da Revolução Francesa, sabe, aquela clássica lá, na escola. Vocês acreditam que um monte de professor falou, mas como é que vocês vão deixar pintar essa coisa comunista aqui na escola? Você entende onde que chega a bizarrice de professores? Aí o menino teve que fazer uma requisição para o núcleo mandou para a CED, e no final o menino desistiu de fazer a pintura daquela imagem da Revolução Francesa, porque era coisa comunista. Você vê como que nós estamos num momento complexo, né, inclusive de imbecilização. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto ali da colocação que você faz. Na questão que você coloca sobre alguns pontos mais práticos ali, eu acho que, em relação à educação, eu acho que vale lembrar, na questão da BNCC, que já codificou a educação brasileira. E por que ela codificou a educação brasileira? Porque a BNCC foi gestada, pensada pelos empresários da educação. O que os deputados fizeram foi pegar o que os empresários pensaram, pôr no texto da lei e empurrar a BNCC. Inclusive teve movimento, se você pôr na internet, tem movimento pela base, que é .org. Tinha o movimento pela base .gov, o site, e tinha o movimento pela base .org, que é o pessoal da Fundação Lehman, Fundação Ayrton Senna, Instituto Ayrton Senna, Natura, Banco Itaú, entre outros, grandes conglomerados, né, do sistema capitalista. E o que esses conglomerados estão de olho? Estão de olho nos mais de 100 bilhões de verbas da educação nacional para a educação básica. Se fosse essa solidariedade, esse cuidado para melhorar a educação brasileira, isso seria feito com os lucros deles, e não com 100 bilhões do governo. Eles querem o dinheiro público do governo. Esses caras não tiram dinheiro das empresas. O que eles investem, que eles dizem investir, ou são resultado de isenções fiscais, ou são dinheiro público que eles estão pegando para fazer. Não existe esse amor tão grande pela educação que eles disseminam. É isso, o neoliberalismo não tem amor, não. O neoliberalismo quer lucro. E acabou.
Quem fala de solidariedade somos nós aí que estamos peleando. Esse é um ponto importante. E existe um movimento muito forte, inclusive, dos grandes conglomerados do mercado educacional, que estavam apenas no ensino superior e entenderam que eles também conseguem pegar esse filão da educação básica. É por isso, se você for observar, não vou citar nomes aqui, mas se você pegar as grandes universidades privadas, todas elas montaram esquemas para pegar a terceirização de escolas públicas. E aí é o que o professor Luiz Carlos Freitas fala no livro dele e escreve bastante no blog. A militarização, ela está num pacote de privatização da educação. Ela não é junto. Por quê? Porque se ela já está militarizada, se já não existe processo democrático na escola, tudo o que o governo propor vai ser aceito na escola. Por quê? Porque aquele cargo não é mais um cargo eletivo, ele é um cargo de nomeação, é um cargo de confiança. Hoje, os diretores nas escolas públicas de educação básica passam por diversas dificuldades, mas eles são cargos eletivos. A legislação dá uma certa autonomia para eles, junto com o conselho escolar. Por lei, tem várias questões que eles têm autonomia. Eu, inclusive, participo de um conselho escolar. Tem muita autonomia. Tem limites, mas tem autonomia. Numa mudança dessa perspectiva, essa autonomia vai por água abaixo. Então, o projeto de privatização, o projeto neoliberal, caminha junto com a questão da militarização. Aí termino, Tiago, apontando uma coisa que é bem importante, que há uma confusão e, ao mesmo tempo, uma justificativa. Se a gente pegar o texto que o Ratinho Júnior mandou para a Alep, para a votação da escola da militarização, ele cita o exemplo do Colégio Militar de Curitiba, como bom exemplo de qualidade, de resultado. E eu te conheço de outros tempos aí, né? Eu sei que você, não sei agora se está morando em Ponta Grossa, mas você morava em outra cidade e tal, não sei se você conhece Curitiba. Se você conhece Curitiba, quem está acompanhando pode ser que conheça, e conhece o Colégio Militar de Curitiba, você vai saber por que esse colégio está entre os primeiros do IDEB e do Enem, seja lá mais o que for. Ele tem uma estrutura gigantesca, uma estrutura top, que equivale a qualquer escola privada de primeiríssima qualidade. Tem investimento, tem estrutura, tem condições de trabalho. Mas não é esse projeto lá da Escola Militar de Curitiba, que eu nem sei o nome exato dela, né? Mas que ele usou como referência, não é aquele projeto que ele vai mandar para as escolas das escolas do interior do estado ou da região de Curitiba. É o projeto da militarização. Não vai ter transformação estrutural. As escolas que eu trabalho têm um pequenino espaço de lazer, uma quadra de esporte precária, tem uma que nem quadra não tem. O projeto de militarização não é o projeto das escolas militares tradicionais. As escolas militares tradicionais, algumas delas foram criadas para atender filhos de militares, é um outro projeto. Algumas delas, inclusive, são geridas pelo Exército Brasileiro, pela Marinha, pela Aeronáutica, pela Polícia Militar. É uma outra discussão, uma outra análise, é um outro tipo de trabalho. Elas têm teste seletivo. Essa de Curitiba é concorridíssima. E aí, termino esse ponto dizendo que, se a preocupação do governo é mesmo qualidade, por que, em vez de pegar o método militar, que ele atribui qualidade, por que ele não pega o método, ou, não desculpe o método, mas o projeto dos institutos federais? Eu conheço alguns institutos federais. Inclusive, estudei em um que era uma escola agrícola que se tornou um instituto federal gigantesco. É esse o padrão de qualidade? Busque um público que já funciona e é democrático, é participativo, que tem pesquisa, extensão, é técnico, médio técnico e superior, entende? É porque, Tiago, o projeto não é mesmo de democratização, de acesso. O projeto é de repressão. É por isso que ele vai vir, e a crítica está exatamente aqui, né? Ele não vai vir o modelo de Curitiba, ou o modelo do Colégio Militar de Brasília, ou do Rio de Janeiro, é o modelo da militarização, da gestão. E aí que os que discutem essas questões, e eu concordo com isso,
é para criminalização da pobreza, é para atender questões disciplinares, entre aspas, assim, nós não estamos dando conta. Mas nós que estamos no chão da escola, nós sabemos o que tem que ser feito. Nós sabemos que uma grande parte do problema é porque não tem investimento há muito tempo, não tem valorização do professor há muito tempo. Um governo que dá tiro em professor em praça pública vai esperar que um aluno respeite o professor na sala de aula? Mas nunca. Mas nunca. A sociedade não respeita o professor, chama o professor de vagabundo, recentemente chamado, chama o professor de privilegiado, acha que o professor é um sanguessuga do Estado. Você acha que o estudante vai respeitar? Não vai. Então, aí, entre outras questões culturais, enfim, eu acabei me alongando um pouco, mas para assim, são coisas que a gente não consegue responder objetivamente, sabe? Se não tiver contextualização, parece que nós não conseguimos chegar no cerne da questão. Beleza? Exatamente, professor, não se prolonga, né? É porque é complexo mesmo. Eu pensei no meu comentário quando eu vi a professora Regina dizendo assim, é pena que tenhamos que, nesse momento, estar discutindo questões assim, essas dificuldades, esse panorama tão pesado, né? Ter que discutir coisas que a gente imaginava que já estavam superadas, né? Recentemente, no dia 18 de setembro, eu acompanhei a audiência pública que teve a partir, que foi promovida lá pelo deputado Tadeu Venere, né? Onde participou o professor Luiz Carlos de Freitas, fez uma fala muito interessante, ele apontou esses estudos, esses relatórios dos Estados Unidos de 18 e 19, né? E entre esses dados que você trouxe, ele apontou também uma indicação de que se ampliou o processo de exclusão escolar nos Estados Unidos, né? E ele destacou ainda que o formato da militarização lá foi diferente do que se propõe aqui ainda, né? O daqui ainda tem uma roupagem mais militar ainda, mais hierárquica, né? E daí destacaram isso, que a exclusão no sentido assim, se tem essa hierarquia militarizada, se você não se adapta, você é expulso, você sai, né? Então, a gente percebe assim que essa redução do campo escolar, da complexidade escolar, a redução, a disciplinarização, né? Ela acaba reduzindo e acaba sendo assim um contrassenso contra todo esse processo de conquista democrática mesmo, né? Se a gente for pensar, a inclusão escolar, a participação democrática, todos os aspectos que envolvem, né, as temáticas, a questão do currículo, né, da presença de todas as questões das minorias, das representatividades sociais no currículo, tudo isso são conquistas, mas que, na verdade, elas estão ainda em construção. Por isso que é tão complexo, é tão dinâmico, é tão conflitante o ambiente escolar, porque a gente ainda constrói tudo isso, existe embate entre professores, entre gestores, né? Não é só nível o governo do momento e a base, né? Então, é interessante a gente pensar isso, né? Que essa aflição que nos toma ali, mas eu pensei que isso já estava superado. E eu estou aqui batendo nessa mesma tecla novamente, né? Então, na verdade, ele não estava superado. Na verdade, tudo isso ainda está em construção. E nesse momento dessa construção, se sobrepõe um movimento que tenta segurar isso, né? Então, na verdade, faz parte dessa luta de forças mesmo, dessa política, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco isso. Bom, então, Georgiana, a questão, assim, sabe o quanto de importância que tem a gente refletir e contextualizar e acompanhar esses debates? Eu também assisti a audiência pública. A parte do professor Luiz Carlos é forte, né? É um cara que é gostoso de escutar, porque ele é um estudioso, né, tem longa data, aposentado, um professor que sempre foi referência na área educacional, das políticas, enfim, um grande defensor da educação, e entre outros, né, que a gente conhece, seres humanos
seres humanos que tiveram contribuições fantásticas para uma sociedade que se quer humanizada, né? Ou que busca uma humanização. Você quer coisa mais absurda que o Paulo Freire ser vítima de tanta criminalização? Gente, qual ameaça esse homem representa para a sociedade? Onde que existe um mal que esse homem cometeu para a sociedade? Não existe. Não existe. É um homem que foi perseguido desde a ditadura militar, o cara que criou um método de alfabetização de adultos analfabetos, pobres, da periferia, da construção civil. Como que um homem desse é vítima de ataques? É aqui, nós temos que refletir junto com a educação, nós temos que refletir o projeto de sociedade. É isso. E é tão complexo, tão difícil no sentido não de dificuldade, né, que a gente esteja desanimado, mas o difícil, assim, que a gente fica, parece que numa situação tão engessada, né, que nós temos que defender aquilo que é óbvio. Mas por que nós estamos tendo que defender o que é óbvio? Aí que é o avanço que nós temos. Nós temos que entender, nós vivemos num país que tem uma democracia que foi praticada em pouquíssimos momentos. Pouquíssimos. A história democrática desse país é muito pequena em quantidade de tempo. Início do século XX, final do século XIX, com a proclamação da República, entre aspas, a República, quem votava? A aristocracia, os ricos. Só voto censitário. Aí lá na década de 20, 30, os movimentos se fortalecem, começa a mudar alguma coisa, mas muito lento ainda. Aí vem a própria gestão do Getúlio Vargas, que o cara faz uma ditadura dele mesmo, e quanta coisa que está ali travada, que não avançou, quanta gente perseguida. Aí se a gente for olhar na educação, o projeto da escola nova, quanto avanço teria e teve, né, aquilo que conseguiram praticar, quanto? Aí, autores do período da Escola Nova, que lá na ditadura militar foram perseguidos. Então, o projeto democrático do século XX no Brasil, ele é perpassado por autoritarismos, por ditaduras, ou ditaduras explícitas, ou perseguições pontuais, né? Mas isso... Só um minuto, que tem um cachorro bravo. Deixa eu abrir para ele. Queria sair, desculpe a intervenção animal aqui. Acho que ele está indignado também. A questão é essa, assim, a democracia é frágil nesse país. E quando a gente achou assim, bom, agora teve o fim da ditadura militar, um movimento de luta organizado, Constituição Cidadã, 1988, o país avança. De repente, essas forças continuam atuando e desencadeiam outros processos. E isso é muito prejudicial, porque não se busca nem o básico, nem o mínimo. Né? Nós estamos falando aqui de defesa do que é muito mínimo numa sociedade moderna, uma sociedade que avançou historicamente, a sociedade ocidental que entendeu a importância desses princípios básicos, da justiça, da democracia, da dignidade humana, do valor da vida. Entende? A Declaração dos Direitos Humanos é um documento liberal. É isso. E aí os caras conseguem transformar isso em comunismo, em distorcer, não sabem nem o que é comunismo e atribuem tudo é comunismo. Basta você não gostar do fulano que você já é comunista. Né? É uma coisa bizarra. Porém, nós temos responsabilidade nisso. Né? Aí que eu acho que diante da tua colocação e comentando, né, essa sua fala, a contribuição que nós precisamos dar é isso. Nós, como professores, educadores, ainda mais numa universidade pública, nós temos compromissos. Por quê? Porque a universidade pública também é fruto desse processo de lutas. A existência da universidade pública não é por acaso. Ela nunca existiu o tempo todo. Ela é fruto de uma época. Ela é uma conquista dessa sociedade que avançou, dessa sociedade que defende
autonomia universitária, liberdade de cátedra, liberdade de pensamento. E se nós não defendemos esses valores, daqui a pouco somos nós que estaremos sendo vítimas. E o que me entristece como cidadão, muitas vezes, é quando eu vejo um professor da escola pública, da universidade pública, que defende exatamente pautas que são contra essas instâncias, inclusive de trabalho, de profissão que ele exerce, que é totalmente contraditório. E o estudante também, às vezes a gente vê estudantes defendendo pautas absurdas. E a grande questão está aqui. Se nós não avançarmos na compreensão da democracia, nós não vamos avançar em outras discussões, né? E aí, às vezes, aqui, até a Regina trouxe a contribuição dessas democracias, né, das concepções. Quando a gente conseguir avançar para esse nível de entender que existem várias perspectivas e concepções de democracia, nossa, nós teremos dado um passo muito importante. Mas nós estamos num momento que defender a palavra, o conceito, já seria algo assim super avançado, né? Porque o que está acontecendo é o contrário. Tem um apelo à militarização, tem um apelo distorcido, obviamente, interesseiro, né? Por questões econômicas, inclusive, dessa militarização, que não está nem aí para as consequências da sociedade. Usam, muitas vezes, argumentos da concepção liberal, como direito individual, para justificar as posturas. Mas quando deveriam usar algumas perspectivas liberais para justificar a democracia, aí eles não querem conversa, né? Então, se a perspectiva liberal é a que vai valer, mas então ela tem que valer na sua totalidade, não só naquilo que lhes convém, né? Direito a ter uma arma. Você quer retrocesso maior que isso? Num país que já mata 60 mil pessoas vítimas de violência, a maioria jovens, nas periferias, jovens negros, e aí vamos militarizar mais ainda? E volto a repetir para terminar. O que nós precisamos nas escolas é de investimento. O que a sociedade brasileira precisa é de projetos sociais, de investimento em cultura, lazer, condições de trabalho. É isso, a nossa juventude também. Então, tem violência na escola? A violência que está na escola está na sociedade. Militarizar a escola não vai resolver. E aí eu acho que o teu apontamento, né, até fica aí a dica, né, quem tiver interesse em acompanhar, o link está lá no Facebook. Eu sei que tem uma página do Facebook que tem esse link, que o nome é APP Independente, que é um pessoal da APP Sindicato que tem essa página lá. Lá tem o link para quem quiser acompanhar a audiência pública, né, que foi aqui do Paraná, que a Georgiana comentou aí. Muito interessante, é uma audiência pública que é uma grande aula para qualquer pessoa que quer minimamente entender o que é democracia, o que é escola, o que é sociedade de princípios básicos, né, nessa linha que nós estamos discutindo. Eu acho que é um pouco isso, Georgiana. Legal. Isso sim, Regis, e muito mais. Regina. Joia, joia. Bom, a gente está chegando também ao final do nosso tempo, mas eu fiz algumas anotações aqui, Regis, a partir das suas falas, das intervenções e das próprias reflexões que a gente vai fazendo, né, nesse pequeno percurso. E primeiro eu queria falar para os alunos que estão acompanhando. O professor Regis colocou algumas questões, algumas problematizações que elas estão diretamente ligadas ao que se discute para o professor de música na escola. Pensar que escola nós queremos, quem nós queremos formar. E aí eu estou fazendo uma relação direta com a disciplina de Educação Musical e Currículo, que a professora Georgiana ministra na quarta série, né? Então, e para além disso, para além de pensar quem é o aluno, o que a gente deseja que ele se torne, para daí então definir como a gente pode mediar o conhecimento e buscar o atingimento desses objetivos, pensar num projeto de sociedade. A gente está chegando no momento de eleições municipais e
o que ocorre muito é a análise pontual das propostas dos candidatos. O vereador, candidato a vereador tal, o que ele propõe, o outro candidato a vereador, a outra candidata, o candidato a candidata a prefeito, prefeita, mas não se faz essa associação com o projeto de sociedade. Então, eu não penso que algum candidato ele virá com uma proposta ruim de gestão. A questão é como essa proposta vai ser desenvolvida e efetivada no governo a partir do seu projeto de sociedade. Então, eu acho que vale muito, assim, para a gente pensar, como professores e estudantes, todos nós que estamos nessa reunião, nessa questão mais ampla, que é o projeto de sociedade que a gente defende. O que a gente gostaria que fosse a nossa sociedade, né? Também eu gostaria de comentar, fazer 2 comentários a respeito de investimento, Regis, que você falou, né? A privatização da educação, e, no meu entender, isso tem uma relação bastante próxima com a crise do capitalismo, por conta da ampliação dos monopólios e que os grandes conglomerados, eles vão avançando em áreas que ainda eram estatizadas, como a educação, como a segurança pública. Aí a gente vê, nesse sentido, o avanço da ingerência de grandes empresas no campo da educação nas redes públicas. Um outro exemplo é a privatização de presídios. Então, privatiza, faz-se a concessão para a iniciativa privada e o Estado se retira. E, na minha leitura, isso é efeito da crise do capitalismo. Quer dizer, há tanto monopólio que são poucas as áreas ainda que não há tanta ingerência. E aí eles vão abrindo, o grande capitalismo vai abrindo o seu leque e avançando. Por outro lado, aí você citou a Sofia Lerche Vieira, né? Também eu gosto da Sofia, tem um texto dela que sempre está comigo, que é sobre gestão, mas justamente quando ela vai falar da questão do investimento, né? Ela vai dizer assim que a pouco custo é pouca coisa que se pode fazer no campo da educação. O que é preciso é investimento. E aí eu vou falar para os nossos acadêmicos e acadêmicas aqui no campo da música, né? Aí a gente fica anos e anos tentando fazer música a partir de objetos reciclados, né? A partir do lixo. Não estou desconsiderando isso. Há uma concepção que pode ser muito bem e deve ser muito bem explorada em relação a isso. Mas a gente não consegue chegar a disponibilizar o contato com instrumentos musicais para os nossos alunos, exceto se forem nossos. Então, aí eu vejo a professora Suelen, não sei se ela está aqui, que carrega uma mala de instrumentos para a aula, para a sala de aula, para poder oportunizar o contato, a ampliação do conhecimento musical, artístico musical, e a gente fica, o investimento acaba sendo individual dos professores e das professoras e não enquanto uma política de governo ou de Estado, quiçá do Estado, né? Então, são 2 questões a respeito do investimento, Regis, que eu gostaria que você comentasse, e concluindo com a questão da gestão democrática, e se você puder fazer alguma associação
com o professor de música. Ou a gente poderia colocar o professor de determinada área, né? O professor de arte, porque aí a participação é do indivíduo, independente da formação dele. Então, se for possível, Regis, gostaria que você comentasse um pouco isso. Ok. Bom, no quesito dessa abordagem específica aí da formação do professor de música, eu particularmente gosto muito da música, da arte, da cultura. Aprendi, né, a conhecer outras realidades, tive acesso a outras leituras, né, de mundo, sabe, assim, um gosto que hoje me alegra muito de ter conseguido acessar. E isso me ajuda muito, né, até entender a questão cultural, até entender a produção de tudo isso, né, a capacidade do ser humano, enfim. E aí, quando a gente observa que lá na primeira década dos anos 2000, foi aprovada uma lei que garantiu, é aí que a gente vê que sociedade é essa, que em algum momento ela valoriza essas expressões, como a música, e coloca que para a escola se deva levar a música. Olha que aqui é discussão até de cidadania, né? Então nós vamos levar música para a escola. Ué, quem vai se opor a isso? Não tem como alguém se opor, que a música é importante, porque ela também contribui na formação, até mesmo na questão cognitiva. Pela música se estuda matemática, língua portuguesa, história, filosofia. Eu dou aula de filosofia, eu uso música. Eu uso letras de música, ou a própria música. A música, na sua completude, né, letra e instrumento, tecnicamente, não sei nomear isso aí, né? Mas aí que vem as questões, Regina, do que você levanta, é isso, assim, a gente perceber historicamente esses movimentos. E nós tivemos alguns avanços importantes. O período de aprovação da lei da música nas escolas é o mesmo período que aprovou o retorno da filosofia, mesmo período, o ano, né, 2008, que aprovou o retorno do ensino de filosofia, o retorno do ensino de sociologia, que na ditadura foram proibidos. E aí levanta algumas questões que, para contribuir com os professores de música, mesmo se nem todos vão atuar diretamente lá na escola, né, enquanto existir, e não se esqueçam disso, porque filosofia e sociologia foram retiradas em 2016, na primeira tacada do Temer, elas foram proibidas, foi retirada definitivamente, foi proibido na ditadura. Depois que teve muita pressão, toda a movimentação, ela voltou, mas ela voltou como conteúdo das disciplinas. Ela não voltou mais como disciplina obrigatória. Então, até enquanto você falou, eu anotei algumas coisas, Regina. A questão está aqui, ó. Qualquer governo democrático, qualquer governo que flerta com ditadura, vai atacar cultura, arte, educação, democracia, filosofia, sociologia, história, vai atacar as humanidades, vai criminalizar os artistas, vai tirar sarro de produção cultural, vai acabar com o Ministério da Cultura. Tá aí, ó. É isso, vai colocar um sujeito que entende bulhufas de cultura, é um sujeito que flerta com atitudes fascistas para comandar uma pasta da cultura. Isso, um professor da área específica de música também tem que entender. Né? Isso é conteúdo, que está num conteúdo filosófico, histórico, sociológico, mas isso não é uma preocupação só do professor de música, é nossa também. Então, eu penso que a grande contribuição para os professores é compreender que a produção humana, seja na área filosófica, artística, estética, em geral, ela é também permeada pelas questões ideológicas. A música liberta, a arte liberta, mas elas também podem ser cerceadas em qualquer tempo. Aí só voltar de novo para a ditadura militar. Por que na ditadura militar a cultura e os artistas foram tão perseguidos? É isso, nós estamos tendo um remake, né, de 64, uma versão piorada, uma versão absurda, né, porque agora veio com viés democrático, ela não veio com forma de golpe, ela foi, entre aspas, eleita.
E isso é perigosíssimo. É perigosíssimo. Então, nós temos que estar conscientes. Agora, como o professor de música vai atuar especificamente, isso é fruto de um processo de consciência também. Do mesmo jeito que, na minha prática como professor de filosofia, eu faço recortes, eu tenho postura ética, eu tenho considerações a serem feitas, né, para além daquela questão legal que é esperada e exigida de mim. Né? E eu penso que o professor de música também está nessa perspectiva, ou o de música em específico, ou professor da área das artes como um todo, né? Como a arte no ensino médio, que também lá só, eu estou concluindo, estou olhando o tempo aqui, mas que lá na medida provisória do Temer, 2016, ele retirou, né, no primeiro texto, filosofia, sociologia, artes e educação física. Ele tirou essas 4 disciplinas. E aí voltou, mas voltou desse jeito, né? Não são disciplinas obrigatórias. E aí que está, né? Numa discussão neoliberal, isso já é um problema. Agora pense numa discussão militarizada, em que o método é behaviorista, é estímulo-resposta, é continência, é ordem unida. É isso. A postura militar, ela tem seu valor para uma discussão de processo de militar. A concepção das Forças Armadas é para fazer defesa de fronteira, Exército, Marinha, Aeronáutica, defesa de situações que o país requer, etc. A Polícia Militar, quando surgiu a concepção da polícia, é para segurança pública. Nós estamos falando de educação. E eu penso que o professor de música tem uma contribuição fantástica, porque a cultura também tem um papel fundamental na formação do sujeito. E aí, tanto a música em específico como a arte está nesse pacote, né? E quem dera a gente estivesse num momento em que essas áreas estivessem em alta. Não estamos. Porém, isso não é motivo para a gente desanimar ou achar que está tudo perdido. Mas o fato da gente levantar essas questões não é para nos desanimar. Pelo contrário, né? É para a gente tomar consciência e ver qual é o nosso papel histórico nesse momento. Uhum. E aí eu acho que a contribuição está nesse sentido. Muito bacana. Bom, antes de encerrar, professor Regis, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Bom, eu falei bastante aí. Espero que o que eu tenha falado contribua, né, para a discussão, para a gente poder resgatar alguns valores básicos dessa sociedade, desse país, e entender que por meio da educação nós podemos sim transformar, né, algumas relações. E agradeço novamente a oportunidade, o convite que a Regina fez, na organização de vocês, e estou à disposição aí para outros diálogos, outras discussões. Eu trabalhei eu tenho o meu contrato como professor temporário na UEPG. Eu trabalhei em 2015 e 2016, eu tive turmas aí, né, no curso de artes, e foi uma experiência muito boa, né, era um pessoal que estudava bastante, nós fizemos, inclusive, algumas produções, foi uma experiência muito boa como professor de disciplina. Se eu não me engano, o nome era Cidadania, alguma coisa assim. Mas, enfim, desejo a vocês aí uma caminhada de estudos, de formação que seja significativa, que vocês tomem consciência desse processo, da importância, né, da área cultural na formação, né, das nossas crianças e jovens. Obrigado pela oportunidade e estamos juntos aí, né, nessa construção. Joia, super obrigada, professor. Lembrando, então, que quem ainda não registrou a sua presença no chat, estou fazendo um pouco a parte da Georgiana agora, que ainda dá tempo até a gente encerrar a reunião, tem mais 1 ou 2 minutinhos, então registra lá para você não perder a certificação da fala de hoje. E a gente agradece muitíssimo, professor Regis, uma abordagem extremamente relevante, Regis, porque sai um pouco da especificidade e da minúcia do ensino de música para pensar com uma amplitude maior, num espaço onde a música está inserida, que é na educação escolar. Então, uma instância acima,
na sociedade. Né? A gente somos professores de música não só no espaço escolar, mas para além dele. E, então, a tua apresentação, os pontos que você levantou foram muito ricos para possibilitar essas reflexões. E, então, agradecer muito pela tua participação, agradecer os demais participantes do colóquio de hoje, a parceria aí com os professores Tiago Xavier e Georgiana Dendrame, e a gente convida todos e todas para a próxima programação do nosso colóquio. Vai ser no dia 30, na quarta-feira que vem, à 13h30, mesmo horário, e vai contar com a presença da professora Juliana Pasqualini. Ela é professora do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru e do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp Araraquara. O tema que ela vai apresentar, já antecipando, é o currículo escolar em tempos de BNCC. Então, vocês estão vendo que a gente tem muitas discussões pertinentes das dificuldades e dos desafios da contemporaneidade, e por isso a gente convida a todos e todas para continuar participando e participar das discussões, não só participando com a presença, mas entrando na discussão. Eu estou vendo o povo meio tímido, pessoal, mas estamos contando com vocês aí, com a perspicácia de vocês nas discussões, certo? Muito obrigada a todos. Alguém gostaria mais de fazer algum comentário? Eugênia, Tiago? Só agradecer novamente, professor Regis. Muito obrigado. Professor Regis, os alunos todos, né? Nossos encontros aqui sempre rendem discussões nas aulas seguintes, né? É interessante também, são sempre base para muitas reflexões, né? Não se esgota aqui nessa nossa conversa, as coisas se desdobram, né? É muito importante. Muito obrigada, Regis, foi ótimo. Beleza, eu que agradeço. Valeu, pessoal. Então, muito obrigada. Até a próxima quarta-feira. Contamos com a presença de vocês.